Atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha, 23 de abril. Ué, mas você não falou, Manuela, que o Garossa tinha dito que só ia voltar a falar desse caso em junho? Mas o Garossa ficou nervoso essa madrugada. Essa madrugada não, foi ontem, na madrugada passada. O Garossa ficou nervoso, o Garossa já chegou falando coisas para pessoas, botando o dedo na cara, fazendo acusações, fazendo ameaças. Menina. E, além do Garossa, tem mais atualizações, né? Que isso aqui é o quê? O caso Kim Soo-hyun, não é apenas o caso Garossa. Então tem mais algumas coisinhas aí pra gente falar no dia de hoje, como o capiroto do Lee Jin-ho, que deu as caras de novo, não sei porquê, como o seu Mickey, que resolveu falar um pouquinho também sobre o caso. E, olha, gente, as Mariopá da Coreia. Meu Deus, até as Mariopá da Coreia, gente, elas estão atacadas também nesse caso. Isso e muito mais no Hora da Fofoca de hoje. No Hora da Quem Fofoca de hoje. Eu já roubando o nome da Web TV, olha que absurdo. É Hora da Quem Fofoca isso daqui. Mas comecemos por ele, né? Comecemos por ele, aquele que sempre traz as atualizações do caso. Garosseiro. A live dele de ontem, Garosseiro tava nervoso. Ele foi a live quase que inteira, gente, sem falar do Kim Soo-hyun. Só que aí, por culpa das Mariopá da Coreia, o Garosseiro ficou nervoso. Deu lá na Coreia, no site The Jonggan, que é um jornal, assim, bem conceituado e tal, né? O Garossa sempre usa esse The Jonggan quando ele tá falando de notícia séria. Aí o The Jonggan trouxe uma notícia que fala sobre as fãs do Kim Soo-hyun estarem metendo processo no povo. Não bastava a Gold Medalist, agora até as fãs do cara estão processando. Mas como assim, Manuela? Como que pode? O que acontece, gente? Lá na Coreia, eu não sei o que tem na cabeça desse povo para ter uma lei assim, mas tudo bem. Lá na Coreia, o crime de calúnia, difamação, injúria, o crime equivalente deles pode ser denunciado por terceiro. Então, assim, se eu não gosto do que você falou do fulaninho, eu posso te meter um processo. Não importa, né, se eu tenho prova ou não. Claro que importa, né? Na hora do vamos ver, é que eu quero ver como é que o fã-clube do cara vai provar alguma coisa. Mas para abrir o processo, parece que você pode abrir o processo sendo um terceiro. Vamos ler a matéria pra gente saber direitinho o que foi que elas falaram. Tá pequenininho pra vocês, mas pra mim tá bom, então confia. Ou então aumenta aí na sua casa pra você assistir. Assiste esse vídeo na televisão que vai dar pra você ler. Diz assim: vamos proteger a honra de Kim Soo-hyun. Não podemos mais ignorar. Fãs se unem. O que está acontecendo? Os fãs do ator Kim Soo-hyun se uniram para tomar medidas legais contra os haters. No dia 22, a união de fãs de Kim Soo-hyun, composta pelo fã café do Daum Eucaris e a galeria de Kim Soo-hyun no DC Inside, divulgou uma declaração afirmando que decidiram contratar um representante legal após uma mobilização de fãs que acreditam não ser mais possível tolerar as críticas maliciosas, a disseminação de informações falsas, difamações e ataques pessoais direcionados ao ator na internet. Eles disseram ainda: planejamos protocolar uma queixa policial ainda essa semana na delegacia de Songbok, em Seul. Tomaremos medidas legais contra haters e publicações nocivas, inclusive através de denúncias feitas por terceiros. Também vamos responder judicialmente às reportagens mal intencionadas ou distorcidas baseadas em informações falsas. A nota segue dizendo: Kim Soo-hyun tem se dedicado silenciosamente à sua carreira por anos, e os fãs acreditam que é sua responsabilidade proteger sua honra e seus direitos.
Essa é uma iniciativa espontânea para proteger seus interesses e manter uma cultura de fãs saudável. Eles foram firmes ao dizer: responderemos com rigor a qualquer tentativa maliciosa. Não haverá acordos ou concessões. Continuaremos apoiando as atividades de Kim Soo-hyun e lideraremos ações para promover uma cultura de fãs positiva e combater conteúdos maliciosos. Anteriormente, a agência de Kim Soo-hyun, a Gold Medalist, já havia informado no dia 15 que protocolou uma queixa contra haters por difamação de acordo com a Lei de Redes de Informação e Comunicação e injúria, conforme o Código Penal. Por trás disso está uma polêmica envolvendo a falecida atriz Kim Se-ron. Desde março, a família da atriz, por meio do canal do YouTube Garosero Research Institute, Gaseon, o Garossa, vem alegando que ela teve um relacionamento com Kim Soo-hyun durante 6 anos, começando em 2016, quando ainda era menor de idade. Kim Soo-hyun negou dizendo: o relacionamento só começou em 2019, quando ela já era maior de idade. No entanto, após a família continuar divulgando fotos dos dois juntos através do canal, ele realizou uma coletiva de imprensa de emergência em 31 de março, onde chorou ao afirmar sua inocência. Atualmente, a equipe de Kim Soo-hyun entrou com um processo de difamação baseado na Lei de Promoção do Uso de Redes de Informação e Comunicação e Proteção da Informação, contra os familiares de Kim Se-ron, uma pessoa não identificada, sobrenome I, que é a tia, e os administradores do canal Gaseon, que é o Garosero. Também foi aberta uma ação civil pedindo 11 bilhões de wons, aproximadamente 110 milhões de reais em indenização. Essa conta tá certa, gente? Peraí que eu vou ter que refazer essa conta. Dá tudo isso mesmo? 11 bilhões de wons? Conversor, que tem alguém que sabe, é o Banco Central. Dá, na verdade, 43 milhões 824 mil reais. Não que seja pouco, né, gente? Mas é menos da metade. Eu não sei aonde que o ChatGPT aprendeu a fazer conta, mas péssima conta, né, gente? Nossa, mas errou assim por mais da metade. Que absurdo, que absurdo. Ainda bem que traduzido coreano para o português, o ChatGPT faz direitinho. Mas conta de mais e de menos, a gente já viu que não é o forte da máquina. E aí, menino, o Garosero não ficou nada feliz não com essas fãs, viu? Ele falou que é melhor essas fãs ficarem bem sossegadinhas e mais, chamou na chincha ele. O seu Mickey. Chamou na chincha o seu Mickey, mencionou a matéria sobre a Disney que a gente vai falar mais pra frente e falou assim: ô, dona Disney, ô seu Mickey, deixa eu falar um negócio pra vocês. É melhor vocês cancelarem esse drama de vez. Porque não tá cancelado de vez, tá? Já dando um spoiler aí da próxima matéria, não tá cancelado de vez. Mas o Garossa disse: é melhor vocês cancelarem de vez. Porque quer saber de uma coisa? Eu ainda tenho muita coisa pra falar. Eu só não estou falando. E aí ele deu todas as letras. Eu só não estou falando porque faltam 40 e poucos dias pra eleição. E o caso do Kim Soo-hyun é um caso enorme. É um caso pesado. Mais uma vez, ele mencionou o N-Room. E vocês sabem aqui no canal, eu posso até ser contra o Kim Soo-hyun ter... pra mim essa história toda do Kim Soo-hyun não cola. Mas quando o Garossa fala do caso N-Room, eu fico com o pé atrás. Porque eu acho que é um negócio pesado demais para se fazer uma acusação leviana. Isso aqui pra mim já passa total do bom senso. Se esse homem tá de novo falando desse N-Room, gente, é bom esse homem vir com prova. Porque senão o bicho vai pegar e tem mais é que pegar mesmo. Porque você não pode pegar uma acusação dessa e tacar em cima de uma pessoa de qualquer forma. Quem não sabe o que é o caso do N-Room, a gente já falou sobre ele aqui há algumas semanas, mas vocês podem assistir um documentário que tem lá na Netflix. Cyber Hell é o nome do documentário. Cyber Hell. Assistam na Netflix. É um caso pesadíssimo da Coreia de... não vou entrar muito nos detalhes, porque é um caso bem pesado e é um caso muito complexo. Mas assim, resumindo muito, de chantagem e de
roubo de dados e roubo de fotos íntimas de garotas que eram jogadas, eram comercializadas dentro daqueles rooms, né? Daquelas salas de bate-papo. E aí chama Any Room, porque é naquela ideia de, hoje eu fiz N coisas, eu fiz X coisas, eu fiz muitas coisas. Então essa é a ideia do Any Room. Eram muitas salas, eram N salas com esse tipo de crime rolando lá dentro. E até coisas mais pesadas, mas veja lá no documentário. Então eu acho que desenterrar um caso desse daqui, envolvendo o nome do cara, é bom o Garossa vir com provas, viu? Porque aí já passa total do limite. Enfim, mencionou mais uma vez esse caso, falou sobre gaslighting, que o Kim Soo-hyun poderia ter usado de gaslighting na Kim Se-ron durante o relacionamento deles, o que faz ponte com o que ele disse não é nem na semana anterior, né? É na atualização anterior, 2 dias atrás. O que faz ponte com aquela crítica que ele fez ao Saturday Night Live sobre as sketches da Soyeji fazerem piada com a história do gaslighting, mas a gente sabe que as duas histórias são bem diferentes, né? A gente sabe que a história da Soyeji é uma história completamente manipulada. Peraí que tem uma mosca aqui. Sai, moça! Olha que praga. Peguei a mosca? Peguei. A gente sabe que aquela história lá foi completamente manipulada. Desde aquela época já não cheirava bem. Hoje em dia cheira pior ainda, porque tá ligada também com a Gold Medalist, né? E essa história aqui, não sabemos nada, né? A primeira vez que o Garosseiro também coloca essa questão de gaslighting aí na história. Então a gente fica só esperando, mas também não podemos afirmar nada porque até agora não veio nenhum vídeo, nenhuma foto, nenhum texto, nenhuma carta, nem nada que também abra margem para falar que foi um relacionamento tóxico com gaslighting, nem nada disso. E outra coisa que ele mencionou também foram os laptops que eles têm. Ele relembrou não apenas a coletiva de imprensa, mas a tal da perícia que a Gold Medalist fez, apresentou lá na coletiva. Depois de uns dias, eles falaram que fizeram uma outra perícia, porque lembra que todo mundo começou a questionar a empresa, a Trubaum, que eles tinham usado para fazer a perícia. Aí eles foram lá e pegaram uma outra empresa, fizeram a mesma perícia. O Garosseiro foi lá, relembrou dessas duas perícias, deu risada e falou assim, meu amigo, isso daí você está fazendo perícia num negocinho desse tamanho, numa amostragem desse tamanho, que até as empresas que você está contratando estão falando para você que não é uma perícia muito confiável, porque o tanto de informação que você passou para elas é desse tamaniquinho. Nós temos laptops e mais laptops. Você acha que a gente não consegue provar? Chamou na chincha. Ou seja, as fãs do Kim Soo-hyun cavaram. As fãs do Kim Soo-hyun cavaram uma confusão com esse homem, porque esse homem ficou pistola. Infelizmente, né, gente, temos que colocar a cara do capiroto aqui para falar que mais uma vez ele saiu da toca. Porque na conversa do Garosseiro, o Garosseiro também alfinetou esse daqui, né? Alfinetou, falou que ele tava muito caladinho, falou para ele assim, só porque eu não tô falando nada por causa da eleição, você também não fala nada? Será que você só trabalha quando eu trabalho? Será que você só tem novidade quando eu trago alguma coisa? Aí esse daqui ficou atacadinho, né? Se sentiu ofendido, sentiu que estavam falando da honra dele, que eu também não sei se ele tá tendo honra mesmo ou não. Enfim, acho que não. Enfim, aí ele resolveu trazer alguma coisa. E o alguma coisa dele, né, gente, espantando o quê? 0 pessoas, deixando assim de queixo caído um total de 0 pessoas. É claro que a atualização dele tem a ver apenas com misoginia e intolerância religiosa, né? Que essa da intolerância religiosa ele não tinha praticado ainda, né? Mas 2 atualizações atrás ele começou com essa cartada também. Ele falou, um preconceito só tá pouco, vamos colocar mais um. Disse ele
que tem aí uma gravação de voz, passou lá pro canal dele, pros malucos que quer escutar ele. Disse que tem uma gravação de voz que seria da menina, que seria dos momentos finais da vida dela. Olha que coisa horrível. E aí a gravação é o quê? O tal do marido dela fazendo uma tortura psicológica na cabeça dela, deixando ela com medo, porque a tal da xamã falou que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e aí ele pega e faz a pergunta: viu? O marido estava torturando ela, a xamã estava torturando ela. O Kim Soo-hyun é que é responsável pela morte dela? Não. A pergunta era só essa? Kim Soo-hyun é responsável pela morte dela? Não. A resposta é não. A resposta sempre foi não, desde o começo desse caso. Por quê? Porque isso aqui sempre foi um caso sobre dinheiro e virou um caso sobre um adulto que pode ter se envolvido com uma adolescente porque a família teve, né, que falar detalhes aí do relacionamento para ver se essa Gold Medalist assumia o relacionamento. Mas tirando isso, é um caso sobre grana. Nunca foi um caso sobre o cara ser responsável. Isso é só uma conversinha de Lee Jin-ho, de Gold Medalist, de Mariopá, que quer levar a conversa para um outro lugar, para um outro nível, quer deixar o negócio absurdo, entendeu? Absurdo. Por quê? Porque aí você invalida. Ninguém tá falando sobre isso. Ninguém acusou o cara. A família acusou o cara. Porque assim, a gente tem que também se pautar por quem importa, né? Mariopá não importa. Hater não importa. Porque sim, o cara tem hater. Sim, tem gente que está falando atrocidades na internet sobre o Kim Soo-hyun. Coisas que saem do normal. Mas a gente tem que pensar, essas pessoas são as importantes? Os haters do Kim Soo-hyun são os importantes? Não. As Mariopá defendendo o cara e esculhambando com a imagem da mina são os importantes? Não. Quem é importante? A família, a Gold Medalist, o Kim Soo-hyun, essas pessoas são as importantes no caso. A família acusou o cara disso? Não. A família alguma vez disse que o cara é culpado da morte da menina? Não. Então isso não é nem assunto para ser debatido. É só mais uma conversinha do Lee Jin-ho, só mais uma tentativa dele de queimar a imagem dessa menina. O cara é criminoso, já devia estar preso. O cara foi condenado a não falar o nome dessa menina. Ele não cumpriu isso um único dia e aí me deixa de queixo caído alguém usar esse cara como fonte confiável. Um cara que odeia essa garota, anos e anos jogando ódio em cima dela, mas acham que é ele que é uma fonte confiável. Gente, se essa família é tão horrível, se essa menina fazia e acontecia, procurem outras fontes. Um monte de gente vai poder falar, porque se essa é a verdade, várias pessoas vão ser testemunhas. Procurem outras pessoas. Agora, usar um cara que tem histórico de odiar essa garota, que tem histórico de mobilizar pessoas, atacarem ódio nessa garota durante 3 anos, é o fim da picada. Só dá pra expor o que esse cara fala se for pra você esculambar com esse cara, porque se for pra levar a sério, olha, eu acho que fala muito mais sobre a pessoa do que qualquer coisa, viu? Alguém que use esse cara como fonte, eu acho que fala muito sobre a pessoa. Vamos aliviar, gente? Vamos aliviar. Vamos aliviar falando de quem? Dele mesmo, o seu Mickey. O seu Mickey, ele também fez parte dessa notícia essa semana. O seu Mickey que foi chamado na chincha pelo garoceiro. O garoceiro falou pro seu Mickey cancelar de vez o drama. E aí vocês vão perguntar, ué, mas não tava já cancelado? Não. Ué, mas não ia estrear em junho? Não. Vamos fazer o repeteco? De o que aconteceu na Disney, porque tem gente acreditando em coisa dos dois lados e tá tudo errado. O que aconteceu no rolo da Disney? A primeira coisa que aconteceu foi postergar o lançamento. Postergar não quer dizer que tá cancelado. Postergar significa o quê? Adiar, jogar pra frente, puxar uma outra coisa pra pôr no lugar e jogar pra frente. Puxaram o que pro lugar? O querido Honran com o maravilhoso do Lee Jae-wook no elenco. Querido Honran era para estrear bem mais para frente no ano, mas trouxeram para agora para poder entrar no lugar do Knockoff. E o Knockoff
Tava mais para frente, não sabemos quando. Foi essa notícia que veio primeiro. Ontem, de ontem para hoje, veio a dona Disney, o seu Mickey, e disse quais são os dramas que eles estão planejando lançar nesse ano, que inclusive é algo que a gente pode falar na nossa próxima atualização, que a gente vai focar em lançamentos de maio, né? Aí a gente fala dos lançamentos de maio e fala também dessa lista da Disney, do que a Disney promete pra gente em 2025. E aí a Disney liberou essa lista e todo mundo viu que Knockoff não está na lista. Já é de se esperar. Mais uma vez, um total de 0 pessoas chocadas. Porque se ninguém sabe quando vai ser lançado, como é que eles vão botar na lista? Para chamar mais atenção? Não, você tira da lista e se rolar do negócio estrear, rolou. Se não rolar, não rolou. Mas você tenta o quê? Voar abaixo do radar. A Disney tá conseguindo voar abaixo do radar com esse problema. De vez em quando aparece, de vez em quando não aparece. O resto do povo não tá, né? O tempo todo, todo o tempo, voando acima do radar. Então, eles liberaram a lista e não tava lá o Knockoff. E aí foram questionar, nossa, mas Knockoff não tá aqui? Por quê? Vocês não tinham só jogado pra frente? Cancelou de vez? E aí a Disney respondeu que não cancelou de vez. O que aconteceu? As filmagens, eles falam da segunda parte, talvez Knockoff seja liberado metade. Então, eles falaram que as filmagens da segunda parte, elas estão pausadas sem previsão de retorno. Sem previsão de retorno quer dizer que nunca volta? Não, quer dizer sem previsão de retorno. Quer dizer que o pessoal pode usar a agenda deles para outras coisas e não ficar esperando. Por quê? Eles estavam ainda em gravação quando o escândalo aconteceu e o Kim Soo-hyun simplesmente não foi mais gravar. Depois daquele dia lá que ele foi no set e pediu desculpas, e a gente já noticiou isso aqui, depois do dia que ele foi no set e pediu desculpas, ele não foi mais gravar. E ele é apenas e somente o protagonista. Como é que você faz um drama se o ator protagonista não tá indo gravar? Você não faz, né, gente? Então, eles devem ter esperado até o último momento para ver se o caso, né, tranquilizava. Não tranquilizou ainda, eles seguraram a gravação. Talvez volte a gravar lá na frente, talvez cancele lá na frente, talvez bote outro ator lá na frente. Pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, tem uma certeza do que vai acontecer com o Knockoff? Não tem. Então, não vão cegamente, nem quem tá falando que cancelou, que a Disney mandou ele pra casa do chapéu e não sei o quê, porque é mentira. E também não confiem cegamente no povo que tá, imagina, vai lançar em junho, todo mundo já sabe, é o drama mais esperado porque também não é isso que tá sendo noticiado, pelo menos não hoje. Pelo menos não hoje. E pra finalizar, lembra dessa matéria aqui que a gente falou no começo da atualização? Essa matéria era sobre o quê? A cara do Kim Soo-hyun, coitado, tá aí, mas nem é ele o problema dessa vez aqui. São as fãs dele. Menina, essa Fan Union é o grupo de fãs que falou que ia meter processo em todo mundo, né? Pois então, um grupo de internautas que provavelmente teceram críticas em cima do Kim Soo-hyun já falou pra Fan Union do Kim Soo-hyun mais ou menos o seguinte: queridas, pode vir quente que eu tô fervendo. Pode vir quente que eu tô fervendo. Um grupo de internautas fez uma exposição, meninas, uma exposição desse Fan Union, desse grupo de fãs do Kim Soo-hyun, que tá por aí botando banca falando que vai processar todo mundo. Divulgaram várias mensagens do povo desse Fan Union, mensagens acabando com a raça da Kim Sae-ron, assim, falando barbaridades da garota, inventando mentiras, falando que ela tinha vício em outras drogas, falando que ela, né, vivia na vida da noite, não sei quando, sendo que não tem prova nenhuma disso, falando da questão, né, moralista, porque ela tinha vários namorados, não sei o quê, que primeiro
não tem prova nenhuma. Segundo, se tinha, parabéns pra ela. É nova, tem mais é que namorar mesmo. Problemático é o moralista que finge que isso é importante. Mas quando é o menino Ney, não fala nada. Quando é a macharada, pegando aqui o adjetivo que eu aprendi hoje aqui no chat maravilhoso. Quando é a macharada, rodando por aí, dando pra todo mundo, ninguém fala nada. Mais uma menina que tem um namorado, aí não pode, aí ela é rodada. Pegaram várias mensagens disso, mensagens atacando a família, inclusive com aquela clássica, aquele ataque clássico que a Maria Opac do Brasil gostam, que é o ataque do "é claro que eles só estão fazendo isso porque eles têm interesse, eles querem dinheiro", que é um negócio que eu fico chocada, porque assim, o Kim Soo-hyun nunca atacou a família falando que eles querem dinheiro. A Gold Medalist nunca atacou a família falando que eles querem dinheiro. A família em nenhum momento propôs acordo, muito pelo contrário, a família tá desde o primeiro momento falando que ela quer que ele peça desculpas, que ele assuma que ele namorou com ela nova e peça desculpas, e desde o começo eles falaram que eles nem queriam acordo, eles nem querem falar com a Gold Medalist pelo telefone, eles vão resolver tudo na justiça segundo a família. Então assim, todo mundo do caso nunca falou que a família quer dinheiro, mas a Flávia de Ji-Paraná, Rondônia, a Fernanda de Lagoa Real, Bahia, né? A Antônia do São Quilômetro do Passalacqua, de São Paulo, capital não, de São Quilômetro do Passalacqua, elas é que sabem. Elas é que sabem. E aí, lá na Coreia, a bonita fazendo o mesmo tipo de acusação. E aí, esse grupo de internautas falou, ó, gatinhas, já printamos tudo também. Então, se vocês vierem com o processo de calúnia e difamação, porque a gente tá contra o Kim Soo-hyun, porque a gente fez crítica, a gente vai com belos prints na fuça de vocês, das atrocidades que vocês estão falando, para ver quem é que ganha esse processo. Ou seja, gente, talvez essa aí do FanUnion talvez essa aí do FanUnion não vá muito para frente, tá? Os processos que vêm da Gold Medalist, eu acredito que eles vão para frente. Agora, o processinho das fãs, que não tem nem como provar nada, porque como é que a fã vai provar se a outra tava mentindo ou não? Ela sabe das intimidades do cara? Não. Esse processo aí das fãs é capaz que caia. Elas podiam cair na realidade, na verdade, né, gente? Não apenas o processinho, mas também cair na realidade. E essas, minhas filhas e meus filhos, foram as atualizações de hoje do caso Kim Soo-hyun, pelo amor de Deus. O plano aqui é que na hora da K-Fofoca do dia 25 de abril, a gente fale sobre os lançamentos de maio e sobre a lista de lançamentos da Disney. É uma boa a gente falar também no mesmo vídeo. Se tiver uma coisinha ou outra do Kim Soo-hyun, a gente até enfia no meio. Mas, gente, vamos pegar um na mão do outro? Pega aqui na minha mão. Vamos pegar um na mão do outro e fazer essa corrente de positividade? De que esse povo vai ficar calado até segunda-feira? Vamos, gente, porque assim a gente consegue fazer a nossa hora da K-Fofoca de lançamento. Vou mandar um beijo enorme pra você agora e a gente se vê na próxima hora da K-Fofoca no dia 25 de abril. Um beijo pra vocês e tchau!